Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos aqui com mais um dos nossos podcasts especiais com entrevistas trazendo aí, né, os principais assuntos relacionados ao agronegócio e a esse universo gigantesco que envolve a agricultura. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre segurança alimentar. Tem muitas questões sobre segurança alimentar que não necessariamente você precisa perceber, você que nos acompanha precisa perceber. Tem o trabalho de inúmeras pessoas que estão acontecendo ali nos bastidores, no dia a dia, para a comida chegar até na sua mesa ou até mesmo chegar em outros países, ou quando a comida de outros países chegam aqui no Brasil. Segurança alimentar nem sempre precisa ser vista para a gente ter certeza que a gente está tendo um alimento seguro. E para explicar um pouquinho sobre o processo de segurança alimentar, como que a gente tem as certificações de que os nossos alimentos são seguros para alimentação, eu estou aqui com o Antônio Andrade, ele que é diretor de comunicação e relações públicas da ANFA Sindical. Antônio, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. Olá para você, olá para todos. É um prazer a gente falar sobre um assunto tão interessante e, como você falou, pouco conhecido, não aparece tanto. Só aparece o resultado, né, na mesa do consumidor. Exatamente, Antônio. E, Antônio, vamos começar por aí, né? O trabalho dos auditores fiscais, né? Como que é o dia a dia de uma fiscalização agropecuária? Então, os auditores fiscais federais agropecuários, ou AFAS, como também são conhecidos, eles são os olhos do consumidor, os olhos dos cidadãos no campo, nas indústrias, na produção de insumos para o setor agropecuário, na transformação dos alimentos. Então, eles estão presentes em vários pontos, nos portos, aeroportos também, entrada e saída de produtos, insumos, alimentos, nas fronteiras, e eles são os olhos tecnificados, os olhos argutos do cidadão nessa produção, a fim de garantir que o alimento que chegue ao cidadão chegue com toda a segurança, inocuidade e toda uma condição de identidade dele de acordo com o que ele foi programado para ser elaborado, esse alimento. E quais que são os principais parâmetros dessa carreira, né? Como que ela nasceu? Os auditores fiscais, né? Essa função está fazendo 24 anos que tem essa nomenclatura, mas a função de auditar, né, de fiscalizar, ela tem aí uma história mais longa. Conta um pouquinho para a gente, um pouco da história da função, do que praticamente ela faz e como que ela está, né, como que essa carreira está hoje em dia inserida no Brasil. Então, em verdade, a preocupação com a qualidade do alimento, ela vem muito antes desses 24 anos. Já lá no Império, com Dom Pedro II, quando criou o Ministério da Agricultura, cerca de 160 anos, já existiam profissionais dedicados à segurança dos alimentos. Claro que o tamanho do Brasil, voltado para o mercado interno e toda aquela condição da época, mas já existiam profissionais com essa preocupação. Depois, mais à frente, foi se formando um conjunto de profissionais, principalmente agrônomos e médicos veterinários, até que, há 24 anos atrás, exatamente em 2000, foi criada a carreira, no dia 30 de junho, foi criada a carreira de, inicialmente, fiscal federal agropecuário. E mais à frente, percebendo a complexidade das ações, a complexidade das áreas que o fiscal à época trabalhava, a nomenclatura da carreira foi alterada para auditor fiscal federal agropecuário, porque, em verdade, nós fazemos uma auditoria de sistemas. E onde praticamente inicia o trabalho da auditoria e da fiscalização? Eu me lembro, por exemplo, em 2020, acho que aconteceu, começou a chegar umas sementes no Brasil, provavelmente de origem, né, vinha da China, muito provavelmente.
as remessas vinham, né, com o idioma chinês. Eu me recordo que houve esse momento no Brasil dessas remessas e a gente já conseguia barrar. A prática da auditoria, da fiscalização começa aí nas sementes, já vamos falar na prática, ou Tá até ótimo. mesmo antes das sementes. Tá ótimo, ótimo, ótimo. Antes do agricultor plantar e do pecuarista criar o seu animal, ele precisa ter insumos de qualidade para produzir. Então, na área pecuária, ele precisa de ter um bom material genético para trabalhar para os animais, ele precisa ter vacinas, medicamentos veterinários, os laboratórios precisam ter diagnóstico, precisa ter um antígeno adequado diagnóstico, a alimentação animal, o sal mineral. Então, todos são insumos que são utilizados na produção. E o auditor, ele regulamenta e fiscaliza todos esses insumos. Então, a gente já começa, antes de plantar, antes de criar, a fiscalização. Chegou no campo, aí o agricultor vai plantar, o pecuarista vai criar, mas tem doenças, pragas, que podem acometer, a gente pode falar mais à frente sobre algumas, que podem acometer a criação dele. O auditor está presente no controle dessas pragas, doenças, algumas bastante conhecidas, até bem famosas, até gripe aviária, doença da vaca louca e outras. E aí, depois que ele produz, vai para a indústria, transformar em alimento. Lá também, tanto na origem vegetal como na origem animal, os auditores estão presentes nessa transformação, até a hora de entregar para o consumidor, no supermercado, na feira, os auditores estão presentes para que esse produto final seja seguro. Certo. E aí, acho que vale até a gente explicar um pouco mais da metodologia, que é uma outra questão que às vezes as pessoas não percebem, né? A grande parte das produções que a gente tem no Brasil são produções exóticas. O que significa isso? São produções que não são brasileiras. A soja, um exemplo, né? Ela veio de um outro país, se adaptou aqui. Isso acontece também. Cana-de-açúcar veio de outro país, se adaptou aqui. Enfim, diversas das nossas culturas vieram de outros países. A história começa um pouco aí, né, Antônio? Mas o que acontece? A ferrugem da soja também veio de outro país e se alastrou aqui. Então, acho que a importância é até um pouco da questão da metodologia. É esse o ponto que eu quero chegar. Qual que é a maior importância? É exatamente evitar que essas doenças, as pragas, como aconteceu aí, né, da ferrugem asiática, de chegar e acometer as nossas plantações, os nossos animais. A principal metodologia é essa, né, Antônio? Evitar, né, e prever os problemas. Erickson, para você ter uma ideia, o Ministério da Agricultura publica periodicamente uma lista de pragas que podem acometer a nossa agricultura, riscos. A última lista tinha 700 pragas, entre insetos, ácaros, fungos, bactérias, vírus, nematóides, plantas daninhas. Dessas 700 pragas, cerca de 600 já tem notificação em países vizinhos nossos. Então, evitar que essas pragas entrem no Brasil é muito importante. Assim como também, você falou da produção vegetal, mas a produção animal também. Por exemplo, a peste suína africana. Ela é uma doença, um vírus altamente transmissível para suínos e para suínos acelvajados, e ela pode estar presente em produtos de origem suína, no ramon, no salame e em outros. E esses produtos, se entrarem no Brasil, podem vir a correr o risco de ter o vírus e acometer. E aí, nós, auditores, estamos presentes no Vigiagro, nos portos, aeroportos, postos de fronteira, para evitar que essas pragas, essas doenças entrem, quer seja aquelas sementes que você citou no envelope, uma bagagem que o cidadão pode trazer, uma muda, uma areia, um vegetal, uma erva, um produto cárneo. Ali nós estamos presentes para barrar a entrada dessas pragas e doenças. Recentemente, Edson, lá em Guarulhos,
foi apreendida uma carga de 1.000 toneladas de peras. Eu não me lembro se a quantidade foi essa, mas uma carga grande de peras, que tinham uma lagarta ausente no Brasil. E essa lagarta, entrando no Brasil, foi fotografada, identificada, ela poderia causar danos irreversíveis para nossas frutas, para a nossa citricultura. Então, é uma atividade importantíssima esse trabalho do Vigiagro, presente nos portos, aeroportos e postos de fronteira. Em um país tão grande, né, Erickson? Uma fronteira tão imensa que nós temos. Para o pessoal ter uma noção, né, do que o Antônio está falando, dependendo do país que vocês forem viajar, Estados Unidos, Europa, você tem um checklist de coisas que você precisa responder. Nesse checklist está, você já visitou recentemente uma fazenda? Você pisou em solo provavelmente contaminado? Enfim, uma série de checklists. Você está levando na bagagem alimentos perecíveis? Enfim, o planeta inteiro tem esse cuidado para, né, esses problemas, né, essas pragas não ficarem transitando livremente entre, né, as nações, entre os territórios. Mas no Brasil, né, como que a gente consegue identificar, trazendo esse exemplo mais recente, né, de barrar, né, uma possível contaminação no aeroporto, no porto? Quais que são os métodos, as técnicas utilizadas para identificar, opa, aqui tem um problema que pode estar acontecendo, vamos parar aqui mesmo? Isso, por coincidência, eu estou até aqui no Vigiagro de Confins, Minas Gerais. Então, os aeroportos internacionais, 26 aeroportos do país, têm a sede do Vigiagro, que trabalha ao lado da Polícia Federal e da Receita. Ao entrar, as bagagens elas são selecionadas. Inclusive, hoje, o Ministério da Agricultura trabalha com cães farejadores. Então, já nas bagagens, os cães farejadores treinados identificam a presença de alimentos e vegetais, mesmo na bagagem acompanhada. Se for identificado no raio-x, ou por amostragem, ou pelos animais, então isso é desviado e é vistoriado. Mas não são só os aeroportos, os portos também. Nós estamos presentes em 28 portos do país, postos de fronteira, Foz do Iguaçu, por exemplo, uma que é bastante conhecida, 28 postos de fronteira e 24 aduanas. Todos têm vistorias para evitar a entrada no país de pragas e doenças. E de forma prática, né? Isso é uma dúvida que acaba sempre surgindo, né? O que pode, o que não pode? Por exemplo, uma vez eu fui viajar, eu estava trazendo um ketchup. Eu quase não consegui entrar no país, seu Antônio, por causa de um ketchup. Para vocês verem, né, a rigorosidade, né, o tanto de rigor que é necessário para evitar problemas. O que pode, o que não pode, o que pode ser vistoriado, o que não pode. Quais que são os parâmetros dessas vistorias? Então, via de regra, os produtos vegetais, plantas, sementes, essas podem carrear pragas. Hoje, no Brasil, por exemplo, é importantíssimo, qualquer produto de origem suína é proibida a entrada. Então, o salame, o ramon, o embutido, não pode entrar por conta da peste suína africana, que fez um arraso em vários países aí, China e mesmo na Europa. Então, a lista ela é um pouco extensa realmente, mas o cidadão que vai viajar, ele pode encontrar isso no site do Ministério da Agricultura, toda essa lista de produtos que ele não pode trazer. Além disso, ele pode entrar em contato com o Vigiagro para perguntar o que é possível, o que não é possível trazer para o país. Mas é realmente uma lista extensa, Erickson. Fiquem atentos, né, sempre que vocês forem viajar, porque realmente é uma questão importantíssima proteger o nosso território, a nossa nação dessas pragas, porque elas realmente, como nossas plantas não vão ter resistência, né, os nossos animais não vão ter resistência para essa questão se alastrar, é muito rápido. Enfim, e quando quando o órgão identifica, opa, tem um problema, né,
qual que é o destino desses materiais? Vão ser analisados, depois vão ser destruídos? Como que é a questão depois da identificação de um problema? Então, ele é apreendido e é inutilizado ali na frente do passageiro, né? Então, às vezes o passageiro lamenta, você pega um ramon, uma pata negra e coloca ali no formol. Então, ele é inutilizado e, se for necessário, o auditor pode retirar uma amostra e enviar para a nossa rede de laboratórios, LFDA, Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária, para fazer um exame mais apurado para identificação de uma possível praga ou de um possível carreador de doenças. E nas lavouras, né, já que a gente tem a participação de vocês em toda, né, a cadeia alimentar, o produto saiu do produtor rural e foi até o prato, né? Quais que são as etapas que esse alimento chega para ter total segurança na mesa do brasileiro? Então, você tem, vamos dividir aqui, saiu do campo, vamos dividir aqui em produtos de origem vegetal e produtos de origem animal. Então, toda a transformação, toda a fabricação de produtos que tenha origem vegetal ou animal, vieram do campo, passam por auditoria do Ministério da Agricultura, dos auditores fiscais federais agropecuários. Exemplo, dos produtos vegetais, as bebidas alcoólicas todas, o vinho, a cerveja, o uísque, os sucos também, as polpas congeladas, refrigerantes, toda a imensidão de vegetais, arroz, feijão, lentilha, toda aquela classificação que a gente vê no supermercado, do feijão, do arroz, da farinha, os óleos todos, os azeites, né, que recentemente foram objeto de apreensões, de fraude, recentemente também café, o Ministério da Agricultura publicou uma lista de lotes e de empresas que estavam inadequadas, café, as frutas, também toda a transformação da fruta até chegar à mesa do consumidor. Então, é isso na área vegetal. Vamos agora para a área animal. O mel, o leite, todos os seus derivados, queijo, iogurte, a carne, os embutidos, o pescado, o marisco, todos esses produtos, quando passam por uma empresa, quando passam em uma empresa para transformação, essa empresa ela tem que estar registrada no Ministério da Agricultura e ela recebe aquele carimbo que o cidadão conhece bem, CIF, Serviço de Inspeção Federal. Ali é a garantia que passou por uma auditoria do Auditor Fiscal Federal Agropecuário. E aí sim ele chega à mesa do cidadão com segurança. Por isso é importante ao consumidor, ao adquirir um produto, olhar no produto vegetal, se existe registro no Ministério da Agricultura, tendo cerveja, tendo um feijão, e no produto animal, o CIF, aquele Serviço de Inspeção Federal. Isso é a segurança que o produto está em condições de ser consumido. Exatamente, acho que esse é um dos pontos que eu gostaria de comentar e reforçar aqui, para o pessoal ficar atento, tudo que você adquire vai ter ou esse selinho, reforçando então, ou vai ter esse selinho identificado pelo mapa, pelo CIF, com um código extenso ali para você verificar a procedência, ou ali nas letras, né, das quantidades, né, no rótulo do produto vai estar escrito ali mapa, número, tal, toda a identificação do código de segurança. Então fiquem atentos, porque às vezes eu percebo algumas reportagens, por exemplo, Antônio, já que você citou o mel, às vezes até dentro de casa você faz, opa, esse mel está com um gosto um pouco diferente, e existem alguns testes dentro de casa mesmo. Será que é mel mesmo? Ou será que é um melado? Será que é alguma outra coisa aqui que eu estou comendo, né? Que eu estou me alimentando e não é o original? Existe essa prática também, né? Se a pessoa em casa identificou, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo, o cidadão também tem essa porta de ir até vocês e pedir, né, uma fiscalização, de repente. Como é que é essa troca com o consumidor final?
Então, todos os departamentos do Ministério da Agricultura, eles têm contato direto com os consumidores, recebem queixas. Eu, por exemplo, trabalhei por 12 anos na área de medicamentos veterinários, especificamente com vacinas, que a gente sabe que tem muita queixa. Então, é uma área também em que existe um trabalho muito sério de combate ao produto fraudado. Lá também, o consumidor deve atentar na rotulagem, produto registrado no Ministério da Agricultura sob o número tal. Se tiver dúvida, ele pode entrar em contato com o Ministério da Agricultura, abre no site do Ministério, tem os telefones, tem os contatos lá, e saber se aquela empresa realmente é registrada no Ministério da Agricultura. Essa é a segurança que existe uma auditoria sobre esse produto. Muito bem. Então, Antônio, agradeço aqui a sua participação no nosso podcast. Deixo aqui um último espaço para você, né, orientar as pessoas a buscarem cada vez mais essas informações, os caminhos possíveis para as pessoas conhecerem mais os trabalhos de vocês. Então, os auditores fiscais federais agropecuários, eles são os agentes do cidadão, eles estão à disposição para que o produto final chegue ao consumidor com toda a segurança. Nós enfrentamos hoje várias dificuldades, como falta de pessoal, infraestrutura, mas ainda assim temos um nível de segurança, tanto é que o Brasil exporta para mais de 200 países e as auditorias são frequentes. Então, nós deixamos para o cidadão a mensagem de que consuma produtos inspecionados pelo Ministério da Agricultura, pelas secretarias estaduais ou municipais também, que esses produtos são seguros. Se tiver dúvida, busque o Ministério da Agricultura para saber a procedência do seu produto. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, seu Antônio. E vocês que nos acompanharam, é isso. Acho que a grande mensagem, né? Se você está tendo um alimento seguro na sua mesa, se você tem certeza de que você pode se alimentar ali com segurança, né? Cuidando aí da sua saúde da sua família, da saúde, inclusive, de pessoas que você não sabe, né? Das lavouras, dos outros animais, enfim. Se você tem certeza, né, para ter essa certeza absoluta de que estamos num ambiente de segurança alimentar, vendo aí esse trabalho do Antônio, dos colegas do Antônio, de todo o Ministério da Agricultura, nesse processo de fiscalização e auditorias, para que esses alimentos tenham ali o carimbo, né, o cadastro dentro do Ministério. É muito importante isso, para a gente evitar que novas doenças, novas pragas cheguem ao Brasil. Tenham sempre certeza. Às vezes a pessoa fica um pouco chateada, putz, eu vim ali de uma viagem, queria trazer um alimento de outro país, né, para minha família experimentar, não consegui porque acabou barrando. Existe um motivo para isso, né? E o motivo é exatamente esse: termos essa segurança absoluta sobre os nossos alimentos e sobre esses possíveis vetores de doenças e pragas dentro do nosso país. Isso já aconteceu no passado e temos que evitar de acontecer novamente e aí termos prejuízos muito grandes. Muito bem, pessoal, eu sou Erickson Cunha, lembrando mais uma vez que se você acompanhou essa entrevista, esse podcast aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o seu like, assim o YouTube ele recomenda esse vídeo, esse podcast, para cada vez mais pessoas ficarem antenadas aqui no canal do Notícias Agrícolas Oficial. Beleza? Também deixa o seu comentário, compartilhe com seus amigos aí no WhatsApp, enfim, vamos fazer esse canal crescer, chegar cada vez mais longe, porque as notícias que a gente traz aqui são feitas com muito carinho e para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Vou ficando por aqui, até a próxima, um abraço.